Bom, o tema da nossa live hoje é: você acredita que lotar a agenda é a resposta para viver da psicologia? Esse tema eu vou abordar um sabotador. Por que um sabotador? Porque quem acha e acredita que só lotar a agenda vai levar ao sucesso pode estar cometendo vários equívocos e isso pode atrapalhar os seus resultados, a sua carreira, a sua expectativa com a profissão. Então, esse é um sabotador que pode comprometer os seus resultados. Então, vamos lá. O que é a agenda cheia? Primeiro conceito. Muitos psicólogos acreditam que volume de pacientes é sinônimo de segurança e estabilidade profissional. Muitos colegas sonham em ter uma agenda cheia. Quando que isso acontece? Quando a agenda está vazia. Se eu pergunto para um profissional que está de fato com a agenda cheia se é isso que ele quer, na verdade o que ele queria é outra coisa. Ele queria ter resultado e viver da psicologia com segurança e estabilidade. Então, muitos psicólogos associam volume de atendimentos, volume de pacientes com segurança e estabilidade. Esse é o primeiro equívoco. Volume não significa qualidade, não significa estabilidade e não significa segurança. Muitos psicólogos começam na profissão planejando a agenda com essa expectativa de volume. Então, abre vários horários, manhã, tarde, noite, aí começa a receber os primeiros pacientes, e às vezes fica aquela janela de atendimento em branco, fica aquele tempo ocioso, quando não está com a agenda, com os horários todos regulares direitinho, mas aí monta a agenda com essa expectativa de volume. Além disso, quando a gente pensa em volume, em número de atendimentos, e um número muito grande de atendimentos, isso significa o quê? Excesso de trabalho. E excesso de trabalho significa o quê? Falta de tempo. Falta de tempo para a família, falta de tempo para você, falta de tempo, às vezes, até para suprir as próprias necessidades. E necessidades que eu digo, necessidades básicas, como eu tenho alunas que, quando chegaram até mim, com a agenda, às vezes, cheia demais, sem tempo para almoçar, sem tempo para a família, sem tempo para o relacionamento, sem tempo para dormir, porque quando chega às vezes em casa, tem tanta tarefa pendente para fazer, tarefa de casa mesmo, e acaba tendo sono privado, não consegue descansar, isso gera um esgotamento. Se alguém conhece alguém que já passou por isso, esse volume de trabalho, esse excesso de cansaço, ficar sem horário de almoçar para ter que atender, ficar sem horário de dormir direito, porque tem que acordar cedo demais, e acaba não descansando. Porque além do trabalho como psicólogo, do trabalho como psicólogo, tem as outras demandas da própria vida. Então, agenda cheia, volume de atendimento, significa o quê? Excesso de trabalho, e isso pode levar a uma exaustão. E às vezes, mesmo pessoas, colegas de profissão, trabalhando 10 horas por dia, ainda assim não consegue viver bem da psicologia e ter um faturamento adequado. Então, tem muita gente que sobrecarrega com a agenda cheia. Quando eu falo agenda cheia, é isso, essa sobrecarga enorme de trabalho, de atendimentos, quando chega ao ponto de privar a qualidade de vida, de comprometer a sua qualidade de vida, de comprometer a qualidade dos atendimentos e acaba não tendo retorno financeiro com isso. O que não é ter, então, a agenda cheia? Vamos entender. A agenda de um psicólogo, a agenda de um profissional liberal, é quase que como se fosse a nossa estrutura de sustentação. Então, quase tudo que nós vamos fazer, pensar, planejar, nós precisamos considerar a nossa agenda. Agenda significa o quê? O número de atendimentos que você realiza, que eu realizo. Então, ter um número de pacientes suficientes, a agenda adequada é a agenda que tem um quantitativo de pacientes suficientes para te proporcionar qualidade de vida. Ou seja, que você viva a vida que você gostaria de viver. Isso significa ter tempo para cuidar de você, tempo para o seu lazer, tempo para a sua família, tempo para os seus relacionamentos, tempo para cuidar da sua saúde, para se alimentar bem, para dormir bem, para praticar uma atividade física, para ter um tempo para não fazer nada, ficar de barriga para cima, às vezes, sem fazer nada, somente
relaxando, descansando. Além disso, a sua agenda, ela precisa atender às suas necessidades financeiras. Por quê? Porque você precisa ter atendimentos que sejam bons para você. Não adianta você ter volume e não conseguir viver da psicologia. Não adianta você ter volume e não conseguir fechar as contas no final do mês. Ou ficar dependendo de outro trabalho, de uma outra tarefa, de uma outra profissão, de uma outra pessoa, para você ter essa tranquilidade de poder fechar as contas, de poder fechar o mês sem ser no vermelho. Então, uma agenda equilibrada, vou falar mais sobre isso, é uma agenda que proporciona que você exerça a sua profissão sem sobrecarregar ou sem comprometer a sua qualidade de vida. Bom, e como é que a gente, já sabendo que a agenda cheia, a agenda lotada, é um sabotador? Sabotador por quê? Porque quem pensa assim vai fazer de tudo para ter a agenda cheia sem considerar outros aspectos que são essenciais para o seu desenvolvimento profissional. Então, por que que isso é um obstáculo? E como é que você faz para superar esse sabotador? Primeiro, é necessário entender que a sua disponibilidade de horários precisa atender às suas necessidades pessoais. Não adianta você ter uma carga horária muito grande e não viver a sua vida de forma plena. Plena que eu digo financeiramente, nas suas relações, a sua vida, naquilo que é importante para você, naquilo que você trabalha para quê? Para ser escravo? Não, você trabalha para viver bem da sua profissão, para você ter qualidade de vida. Quando a sua agenda compromete essa qualidade de vida, você vai perdendo energia, você vai se cansando. E quando você tem a expectativa também de ter um volume muito grande de pacientes, pode ser que você não atinja esse volume, pode ser que você não consiga também viver financeiramente da psicologia clínica. Então, a sua disponibilidade de horários precisa atender às suas necessidades pessoais, ok? Estão me acompanhando? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? A sua agenda precisa permitir que você viva com qualidade de vida. Não é isso que nós falamos para os nossos pacientes sobre qualidade de vida? Não é isso que nós postamos nos conteúdos? Quem posta conteúdo para atrair pacientes nas redes sociais fala sobre qualidade de vida, fala sobre a energia, de como gastar essa energia, de se poupar, de ter lazer, de fazer atividade física. Nós falamos isso para os nossos pacientes, só que muitas vezes nós não aplicamos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, precisamos pensar nisso. Bom, outro ponto é que a sua agenda, ela tem que ser equilibrada com as suas outras áreas da vida. Quando isso não acontece, você se consome. Se seu objetivo é só encher a agenda, você pode trabalhar muito e ganhar pouco. Como eu sei disso? Vou te contar uma história rápida, mas uma história. Quando eu comecei a fazer os atendimentos como psicóloga clínica, eu trabalhava 10 horas por dia. Eu chegava na clínica para atender 8 horas da manhã e saía 21 horas da noite. Muito tempo. Então, eu começava 8 horas da manhã, chegava na clínica e um paciente emendadinho após o outro. Tinha aí um horário de almoço, um intervalo para almoçar. E nessa ocasião, trabalhando esse tempo todo, 10 horas por dia, eu ganhava menos de R$ 1.000 por mês, naquela ocasião. Eu cheguei no início a pensar que aquilo era normal. Por que que eu pensava que aquilo era normal? Porque eu estava no início da minha carreira. E no início da minha carreira, eu ouvia até professores de faculdade, tá? Do curso de psicologia, falando que era normal no início da profissão receber 30, R$ 40 por sessão, que isso era normal. Então, quando eu comecei a atender, eu pensei que aquela situação fosse normal. Que trabalhar muito e ganhar pouco fosse a realidade de quem estava começando ali na profissão, né? Então, no início da carreira, eu estava trabalhando 10 horas por dia, ganhando menos de R$ 1.000 por mês. E ainda, para piorar, eu recebia de forma irregular. Por que que eu recebia de forma irregular? Porque eu atendia convênios. Então, por atender convênios, os convênios, eles não pagam com regularidade. Os atendimentos são regulares. São semanais, acontece com essa frequência. Mas só Deus sabe quanto que a gente vai receber
do convênio. Então, o convênio, ele não tem, pelo menos a maior parte dos convênios que eu já trabalhei, eles não têm regularidade para fazer os repasses. Então, eu achava que aquilo era normal, né? Os convênios não tinham regularidade, eu estava no início da carreira, eu estava ali atendendo, eu estava super feliz e agradecida por estar atendendo, é como se eu tivesse fazendo alguma coisa muito excepcional, como se não fosse normal a gente sair da faculdade e atender, exercer a profissão, era quase que como se eu estivesse atendendo de favor mesmo. Nossa, gratidão por estar atendendo dessas condições. Bom, logo eu vi que o que eu estava ganhando não estava pagando as minhas contas. E nem estava pagando o meu deslocamento, a minha alimentação. Então, eu estava pagando para trabalhar. Então, eu estava com a agenda cheia, ganhando pouco, sem viver da psicologia. Ali eu percebi que a agenda cheia não era o caminho para viver da psicologia. Ali, logo no meu início, e ainda bem que eu percebi isso no meu início de profissão, que isso fez com que eu abrisse meus olhos e buscasse estratégias para melhorar essa realidade, mas eu vi que ali, naquela situação, naquela realidade, eu não ia viver da psicologia. Ou demoraria muito tempo para ter um resultado positivo, satisfatório. E descobri esse não é o caminho. E hoje, com 3 anos e meio de formada, eu faturo 12 vezes mais trabalhando com a psicologia clínica, trabalhando apenas 5 horas por dia, 4 vezes na semana. Então, a partir do momento que eu mudei a minha perspectiva, que eu mudei o meu posicionamento, eu não fui lá falar com o dono da clínica, não fui falar, não fiz nada, a atitude veio de mim mesma. Por quê? Porque eu comecei a organizar a minha agenda e a minha carreira. Eu comecei a escolher situações que fossem mais favoráveis para mim. Então, hoje, trabalhando com atendimento clínico, né, somente atendendo como psicólogo, eu trabalho 4 vezes na semana, mais ou menos 5 atendimentos, essa é a minha média por dia, e tenho 12 vezes mais do que eu faturava na época, com a vantagem de receber isso regularmente, com a vantagem de viver da psicologia, de ter qualidade de vida, de ter tempo, e além disso, também eu sou empreendedora, e eu tenho outras fontes também hoje que somam a essa, também da psicologia. Bom, eu percebi isso no início da minha carreira. Eu tive essa sacada lá no início e fui conduzindo a minha carreira para ter essa liberdade de escolha e de trânsito dentro da minha própria agenda. Mas eu tenho uma aluna que, sempre que os alunos entram no meu curso, eu faço uma avaliação diagnóstica para saber onde que o aluno está e onde que o aluno quer chegar, qual o objetivo dele com a psicologia. Então, eu tenho uma aluna que, na avaliação diagnóstica, quando eu comecei a perguntar sobre números de atendimentos, como a renda, os objetivos, quanto que ela queria ganhar, quanto que ela tinha de disponibilidade de tempo, quando eu comecei a fazer as verificações, essa aluna me respondeu que ela queria 40 pacientes. Acontece que, fazendo uma mentoria com ela, conversando com ela chegou aos 35 pacientes. E aí ela percebeu que ela estava trabalhando muito. 35 pacientes são muitos pacientes. E que, trabalhando com essa quantidade, com esse volume, ela tinha perdido a qualidade de vida. Ela estava sem tempo para a família, ainda com uma renda muito abaixo do que ela tinha de expectativa. Ou seja, mesmo trabalhando o dia todo, de segunda a sexta, ela não estava conseguindo viver bem com a psicologia. Por quê? Porque eu vou falar isso já já, a estratégia correta de ajustar isso. Porque se você não tem um planejamento e equilíbrio, você pode encher a sua agenda e não vai ter resultado. Uma outra aluna, ela começou desde o início da carreira a atender convênios. Desde o início, ela começou a atender convênios. E mesmo depois de muitos anos de formada, ela não conseguia viver com tranquilidade, viver da psicologia. Por quê? Porque recebe menos de R$ 30 por alguns atendimentos. Então, isso não fecha a conta. Então, a agenda cheia, se você está aqui hoje achando que a agenda cheia sozinha vai te dar retorno financeiro, cuidado. Esse é um pensamento sabotador. Somente a agenda, sem considerar outras variáveis,
não vai fazer com que você viva da psicologia. Mas eu sei que quando eu falo isso, aparece aquela vozinha soltando algumas ideias, com algumas dúvidas, com algumas curiosidades. E algumas pessoas, quando eu estou conversando, palestrando, dando aula, falam assim: ah, mas não é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada? Será que você investiu na sua profissão, na sua faculdade, na sua especialização, com esse pensamento? Será que não é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada? Será que esse pensamento está correto? Ou que você tem que pensar como eu posso fazer para melhorar os meus resultados? Cuidado, que esse é um pensamento sabotador. Você está se nivelando pelo mínimo, e o mínimo não vai fazer com que você tenha qualidade de vida, segurança, estabilidade. Outro pensamento que vem, outra vozinha que vem. Ah, quem está começando tem que cobrar pouco mesmo, entre 30 e 40 reais já tá bom. Só você sabe quanto que você precisa ganhar. Ninguém mais tem que dar conta das suas necessidades além de você. Então, se tem alguém falando isso, cuidado, que você pode comprar essa ideia e isso pode prejudicar o seu crescimento. Normalmente, os professores que falam isso, eles não vivem da psicologia, eles vivem do ambiente acadêmico. Eles não conhecem, às vezes, e muitas vezes, a realidade do profissional liberal. Então, cuidado, que pensar dessa forma pode fazer com que você tenha um início de profissão já cheio de insucessos. Cuidado. Outra vozinha que vem, outro pensamento, outra ideia. Ah, eu preciso me submeter a essas condições, senão eu não vou ter pacientes. Outra ideia errada, outro equívoco pensar assim. Você vai ter pacientes. Talvez o paciente que vai te procurar não é o primeiro que vai fazer contato. Vou falar mais sobre isso já já. Então, muitas vezes, quando um paciente procura e você fala o preço da sua sessão e esse paciente sai, não significa que você está fazendo errado por cobrar o seu preço. Significa que aquele paciente não valoriza o preço da sua sessão. Está tudo bem. Você não precisa se submeter e trabalhar para uma pessoa que não valoriza o seu trabalho. Tem pacientes, não faltam pacientes, tem pacientes. Eu mesmo estou nesse momento com a minha agenda cheia, sem conseguir encaixar novos pacientes. Tem paciente. Outro pensamento, na minha cidade, a psicologia não é valorizada. A psicologia é valorizada por quem precisa, por quem prioriza. Nem todo mundo vai valorizar a psicologia, assim como nem todo mundo valoriza o trabalho de um fisioterapeuta, assim como nem todo mundo valoriza o trabalho de um nutricionista. Quem precisa, valoriza. Quem entende a necessidade, prioriza e valoriza. O que não pode, e aí que está o sabotador, é quando você acredita nisso como verdade, você acredita que a sua profissão não é útil e é desvalorizada. Cuidado com esse pensamento, cuidado com essa ideia. Isso pode comprometer não só o seu trabalho, mas como todo o trabalho de uma categoria profissional. Então, a valorização do nosso tempo, da nossa agenda, tem que partir da gente. Então, cuidado. Outro pensamento, Aline, no início é assim mesmo. Tem que cobrar pouco, tem que fazer preço social, tem que ganhar, ter muita gente, tem que diminuir o tempo da sessão para caber mais gente ainda. Vou falar sobre isso também. Não é assim no início, no meio nem no fim. Você ter uma agenda cheia de pacientes que não te mantém financeiramente, porque o preço está muito baixo, isso desconfigura o valor real do nosso trabalho. Cuidado com isso, porque isso vai sabotar também o seu crescimento. Bom, qual é o jeito muito errado de administrar a agenda? Existe um jeito muito errado. O problema é que quando você enche a agenda de atendimentos ruins, e aqui eu vou colocar como atendimentos ruins alguns planos de saúde, porque tem planos que pagam bem, porque tem planos que fazem reembolso, porque tem planos que pagam um valor mais justo. Então, quando você enche sua agenda com planos de saúde, com convênios que são ruins, ou com preço social, você acaba preenchendo a sua agenda e ficando sem a possibilidade de atender pacientes que podem pagar o valor justo da sua sessão. Então, se você tem ali a sua jornada de trabalho, a sua agenda aberta,
E aí você tem alguns horários que são coringas para o seu público-alvo, para o público que você atende. Vou dar um exemplo de atendimento infantil. A maior parte das crianças estudam de manhã. Então, o melhor horário para atender crianças é no período da tarde. Se você enche a sua agenda no período da tarde de pacientes que não são atendimentos bons para você, e aí alguém te procura querendo pagar o valor da sua sessão de forma justa, pelo que vale de fato, e aí você não tem disponibilidade, você vai perder um paciente bom. Por quê? Porque sua agenda está cheia de atendimentos ruins. Faz sentido isso? Então, nós precisamos administrar a nossa agenda. Esse é um jeito errado, quando você não disponibiliza horários bons para o público que é bom para o seu negócio. Então, tem atendimentos que são ruins. Por quê? Porque não te paga o valor justo pela sua sessão. Então, a agenda fica cheia, mas os resultados não sustentam a sua carreira profissional. Em outras palavras, você trabalha muito e não consegue pagar suas contas, ou ter independência financeira. Então, cuidado. Vamos imaginar aqui, falando na agenda no jeito errado, que você recebe, vou colocar uma média de convênio, que você recebe R$ 25 por atendimento. Se você realizar 160 atendimentos por mês, que equivale a uma agenda lotada, que é o tema da nossa live hoje, se você recebe R$ 25 por atendimento, por sessão, e se você atende 120, realiza 120 atendimentos por mês, no final do mês, você vai receber um valor de mais ou menos bruto R$ 4.000. Quando você desconta transporte, alimentação, o seu custo de trabalho sobra muito pouco. E aí que está o problema. Primeira dificuldade, dificilmente alguém vai conseguir realizar 160 atendimentos por mês. Segunda dificuldade, você não vai ver o dinheiro sobrar. Você não vai ver o dinheiro. Por quê? Porque você vai ter um gasto muito alto. Outro erro que eu vejo, cuidado, eu vejo alguns colegas diminuindo o tempo de sessão para aumentar o número de atendimentos. Cuidado, esse é um erro que eu chamo de erro âncora. Por que âncora? Porque vai te ancorar num patamar profissional ruim. Cuidado, isso não gera crescimento, isso não gera resultados. Isso gera exaustão e insatisfação profissional. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, coloca aí o teu feedback de vocês. Existe um jeito certo de resolver esse problema também, de superar esse sabotador, que é achar que sucesso equivale, são sinônimos de agenda cheia. Existe um jeito certo de construir a sua agenda. Se eu fosse vocês agora, pegava papel e caneta e anotava o que eu vou falar daqui para frente, que é muito importante. Qual é o jeito certo, então? Primeiro, se você atende convênios, tá tudo bem, isso não é um problema. Eu passei boa parte dessa minha trajetória atendendo convênios, mas não só convênios, aí que está o segredo, anota. Você precisa mesclar com atendimentos particulares. Então, calma que se você atende convênio, não é o fim do mundo. Durante essa jornada, durante as lives de aquecimento, eu vou ir construindo com vocês as estratégias corretas para você dar o primeiro passo para ver da psicologia. Então, calma, se você atende convênio, não é o fim do mundo, tem jeito, tem solução. Eu passei boa parte aí do meu período de atendimentos atendendo convênios. Hoje, eu só atendo particular, mas eu fiz isso gradativo. E mesmo atendendo convênios, eu tive já um ticket médio de faturamento por dia de R$ 750. É possível? Tá? Então, se você atende convênio, calma, que não é o fim do mundo, ok? Então, se você atende convênio, para você conseguir mudar a sua realidade, de não depender de volume para ter uma renda, você precisa mesclar atendimentos particulares com atendimentos de convênio. E como que você faz isso? Falei sobre divulgação na live de ontem, sobre controle de fluxo de entrada, certo? Então, minha sugestão já é não percam essa série de lives, porque tem muito conteúdo para ajudar vocês. Então, não percam.
Na live de ontem, eu expliquei sobre captação, sobre divulgação, sobre entrada de novos pacientes. Então, se você atende convênio, você precisa mesclar atendimentos de convênio com atendimentos particulares. É importante já começar a mesclar os atendimentos. Ah, mas eu não tenho atendimento particular. Então, você tem um problema que você precisa resolver. É só isso. Tá tudo bem. Você precisa pensar na qualidade do seu trabalho. Você precisa pensar, se você quer ter uma agenda de qualidade, você precisa pensar na qualidade do seu trabalho, na qualidade da sua entrega. O seu serviço precisa ser bom, que saia excelente. E para isso, para você ter uma boa entrega, fazer uma boa sessão, tornar o processo terapêutico útil para os seus pacientes, você precisa estudar. Você precisa estudar a parte teórica da profissão, a parte científica, acadêmica, é importante isso. Você precisa estudar os seus casos clínicos. Isso demanda tempo. E se você está consumido por uma agenda ou consumida por uma agenda cheia, é pouco provável que você vai conseguir estudar o necessário para realizar bons atendimentos. Cuidado, porque não estudar vai também te ancorar num patamar ruim de qualidade de entrega. Então, anota aí, primeiro ponto, mesclar atendimentos particulares com de convênios ou com de preços sociais, não sei o que você faz, mas é importante que você tenha pacientes que paguem o preço justo do seu trabalho. Você precisa pensar na qualidade da sua entrega. Quando o seu paciente ou o seu cliente tem uma experiência com você útil, ele vai querer ficar com você durante um processo terapêutico. Então, fiquem atentos a isso. Se você não estuda, se você não é bom o suficiente, o paciente vai mudar de psicólogo na primeira oportunidade. Cuidado, porque tem muita gente que tem agenda vazia por conta desse problema, que não consegue entregar uma boa prestação de serviço para o paciente ou para o cliente. É importante você estudar, aperfeiçoar, fazer supervisão, melhorar a sua prática profissional. Além disso, você precisa descansar. Descansar. Senão o trabalho fica pesado. Senão o trabalho te consome. E você trabalhar de uma forma exaurido ou exaurida, na exaustão, isso não é sustentável. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Por quê? Porque você não vai ter retorno e vai estar somente se consumindo. E isso não é bom para você, não é viável. Então, para pensar no jeito certo, você precisa considerar dois aspectos: tempo e preço. Tempo. Tempo é o número de atendimentos que você realiza por mês, que você consegue realizar por mês, conseguindo ter tempo para a sua vida, ter tempo para os seus pacientes, ter tempo de estudo. Você precisa administrar bem o seu tempo e colocar o seu tempo de atendimento compatível com o seu limite de disposição para fazer esses atendimentos. Segundo aspecto, preço, quanto você cobra pelo seu atendimento, pelo seu serviço. Atualmente, eu vou repetir, eu tenho uma média de 20 pacientes. Eu atendo somente 4 dias por semana. Então, o que dá 5 atendimentos por dia, mais ou menos. Como eu consigo isso? Equilibrando o tempo e o preço do meu atendimento. Preço e tempo. Preço e tempo. Muitos colegas têm dificuldade em cobrar. Muitos colegas têm dificuldade em falar o preço, em cobrar pelo serviço. Então, cuidado com esse sabotador. Cuidado com esse pensamento de achar que a agenda lotada é sinônimo de sucesso, de segurança, de estabilidade. Se não houver equilíbrio entre o seu tempo, a sua agenda, e o seu preço, você pode comprometer a sua carreira, você pode comprometer o seu sucesso e até desistir. Mas aqui eu vou dar algumas dicas práticas para vocês já começarem a implementar aí no dia a dia de vocês, no dia a dia profissional de vocês. Primeiro, você precisa definir um tempo de atendimento que seja sustentável, que você consiga viver.
Você precisa definir o preço do que seria um valor que vai te sustentar financeiramente, que vai sustentar o seu crescimento profissional. Se você recebe menos que isso, você compromete a sua carreira. Você vai ter uma carreira que não se sustenta. Terceiro ponto, você precisa recusar pacientes que não valorizam o seu trabalho. Normalmente nós pensamos da forma oposta, como se nós estivéssemos quase que ofendendo ao falar o preço da nossa sessão. Na verdade, a gente precisa aprender o oposto, recusar pacientes que não valorizam o seu tempo e o seu trabalho. Nós temos dificuldade com isso, e isso está ali na estrutura da sua agenda. Se o paciente liga e pede desconto, não é você que tem que ceder, não é você que tem que sacrificar. Se o paciente não valoriza o seu tempo, não é você que tem que ceder, não é você que tem que se sacrificar. Se você atende convênio, você precisa mesclar os atendimentos de convênio ou preço social, fazer uma transição desse tipo de atendimento, que não é sustentável, e mesclar com os atendimentos particulares. Se você atende convênios, você tem que priorizar na sua agenda aqueles convênios que pagam melhor e não os que pagam pior. É porque eu não posso falar nomes aqui de convênios, né? Mas tem convênios que pagam muito pouco, você não precisa disso. Você pode filtrar os convênios que pagam melhor. Você não precisa se submeter a condições ruins, você não precisa. Você precisa pensar na sua qualidade de vida. Isso é importante. Por quê? Porque você não pode sacrificar a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus estudos, o seu descanso, as suas necessidades básicas. Então, quando você pensa na sua agenda, você precisa pensar na sua qualidade de vida. Isso faz com que o seu negócio seja sustentável. Você precisa ter estratégia de transição que não custe a sua carreira. Então, se você está no início e começou atendendo seus pacientes por um preço social, por convênio, ou se está com dificuldade, ou se você diminuiu o tempo da sua sessão, coloque um prazo e faça um período de transição. Tenha uma estratégia de transição que não custe o sucesso da sua carreira profissional. Essa transição tem que ter prazo, você tem que definir um prazo, tem que ser coerente. Você vai fazer uma transição para pegar atendimentos ruins e migrar para atendimentos que são bons. E nesse processo, você precisa aprender a recusar quem não valoriza o seu atendimento, quem não valoriza o seu trabalho. Você vai ter que lidar com o desconforto de falar não, obrigada, e tá tudo bem. Não quero quem não me valoriza. E por último, você precisa equilibrar o tempo, a sua jornada diária, a sua jornada semanal, a sua jornada mensal, com o preço que você cobra.